Olá, gente. Estamos mais uma vez aqui de volta. Agora, nesse momento, para dar o feedback da aula passada, em relação às questões que vocês responderam. Então, de acordo com os meus controles aqui, até ontem, melhor, até hoje de manhã, 39 pessoas responderam às atividades. Ok? Temos aqui um gráfico que ele mostra a quantidade de pessoas, né, a média de acertos. Ó, questão 1, 2 e 3, foi uma média de 12 pessoas aqui nessa. Isso aqui é uma tabela mediana, né? Em média, 12 pessoas acertaram a 3, a 2, a 10 pessoas acertaram a 1. Ele tem, nesse programa aqui, tem vários tipos de tabela. Uma interessante é esse aqui, ó, onde ele diz que perguntas com uma taxa de respostas corretas inferior a 50%. Então, na pergunta 1, ó, 17 pessoas apenas acertaram das 39, já que a primeira pergunta foi com relação a nome e identificação, a isso eu não atribuí nota. Então, das 39, apenas 17 acertou a questão 1. Questão 2, das 39, apenas 14. Questão 8, que também de múltipla escolha, das 39, apenas 15 pessoas acertaram. Questão 9, das 39, apenas 7 pessoas acertaram. E aí a gente percebe que é um número muito baixo, né? Percebe-se também que está tendo uma falta de atenção muito grande, tanto na videoaula, atenção na videoaula, como nas perguntas em si. Ó, como na questão 1, a alternativa correta era a letra A, onde a pergunta dizia, com base na leitura do texto, depreende-se que a autora predominantemente, e o que é que dizia na letra A? Aí tinha um texto, né, que vocês iriam ler o texto e ver o que era que ela defendia, né? Predominantemente, o que predominava, que era mais forte, mais intenso na defesa dela, né? Então aqui eu dizia o quê? Defende um ponto de vista sobre um assunto com argumentos convincentes. Que essa é justamente a lógica do artigo de opinião, defender ponto de vista sobre um assunto com argumentos, até eu foquei na aula, esses argumentos têm que serem convincentes. A outra alternativa aqui, ó, que muita gente também, foi até maior o número de pessoas que optaram por ela, 18 pessoas optaram por ela, aqui 17, de um a mais. As pessoas disseram que explica uma ideia que já foi comprovada por instituição de pesquisa. Gente, explica uma ideia. Vocês não lembram que foi falado que o artigo de opinião é justamente para que a pessoa que escreve o artigo, ele vai defender, né, um ponto de vista através de argumentos convincentes. Se ele vai defender, ele não vai explicar, gente. Ele não tenta explicar nada, certo? Ele vai simplesmente colocar uma ideia que ele acredita, né? E para isso ele vai utilizar de argumentos convincentes, que até na aula teve vários tipos de situações que ele utiliza para poder comprovar esses argumentos, certo? Aí a outra aqui, ó, narra um episódio. Quem disse, gente, que o texto lá que vocês leram, né? Ele era predominante, com base na leitura que vocês fizeram, ele predominava que o artigo de opinião, ele narra um episódio, exemplifica um problema citado. Ele não narra só, gente, ele tem que ter argumentos, ele tem que ser convincente. Indica comandos que devem ser seguidos para minimizar o problema em questão. Gente, indica comandos. Não, gente. Ele não é um manual de instruções, né? Artigo de opinião, é como está aqui bem definido na letra A, na situação A, na alternativa A. Então vocês erraram por falta de atenção mesmo, por não estar focado na videoaula, né? E até pesquisar, se ficou alguma dúvida, pesquisar em fontes externas, gente. Na questão 2, para comprovar a ideia de que o brasileiro está lendo mais, a autora faz uso de quais informações?
Aí na questão, na letra A opinião de especialistas, referências históricas, dados estatísticos, que era correta, e exemplos de casos reais. A maioria botou exemplos de casos reais. Se vocês analisassem bem o texto, certo? Tudo que ele estava falando lá, o que ele estava querendo convencer as pessoas, é tudo através de dados estatísticos. Tinha muitos números no texto relacionados a fontes de pesquisa. Aí pegou-se esses dados, que eram chamados justamente dados estatísticos, certo? Para poder convencer as pessoas. Isso aqui, ó, o que estava faltando em vocês é identificar a questão desses dados, né? Essas informações, esses números, essas quantidades que ele indicava lá. E não em exemplos de casos reais. Casos reais é tipo como se fosse uma pegadinha, porque tudo aquilo lá que ele estava mostrando, se era através de dados, né, que poderia ser comprovado, então era real, casos que eram reais, né? Mas o foco maior está aqui, ó, em dados estatísticos. Que até se você tivesse uma dúvida nessa questão aqui, o que é dados estatísticos? Vocês poderiam também pesquisar isso aqui, ó, e iriam ver a exemplificação do que seria exatamente dados estatísticos. E aí vocês, em sua grande maioria, iriam perceber que essa aqui era a alternativa correta. Deixa eu dar uma olhadinha só aqui. Ok. Bom, questão 5. Após análise do anunciado e da imagem, responda. Aí 41 a resposta teve nesse aqui, porque teve gente que respondeu mais de uma vez. Que é justamente uma imagem de um casal, que vocês lembram, né? O casal que está na praça, enquanto que um está com o celular, olhando o Twitter, e a namorada está olhando para um pássaro na árvore, cantando. Então a pergunta foi para que vocês identificassem qual foi a intenção do autor em produzir aquela imagem, qual mensagem ele estava passando diante daquilo ali, certo? Que vocês utilizassem os seus argumentos para explicar as intenções do autor. Aí muita gente, pessoal, só conseguiram descrever a situação, não conseguiram traduzir a mensagem que a imagem passava. Primeiro aqui, colocou a primeira pessoa. Um casal de namorado só que o homem não dá nem atenção à namorada. Ele está de olhos no celular. Ou seja, ela não explicou qual foi a mensagem. A outra aqui, que o jovem está focado no Twitter, está nas redes sociais, enquanto a jovem está apreciando a canção do passarinho, que parece com a imagem do passarinho do Twitter. Então, será que é isso? Qual era essa a intenção do autor em produzir aquela imagem? Aí o outro colocou aqui, outra pessoa, o pássaro. Só isso. Não explicou, né? Outra pessoa, mostra que os jovens não estão muito ligados à rede social. Mostra que os jovens não estão muito ligados à rede social. Será que é isso mesmo? E acaba deixando de viver sua vida normalmente. Aqui houve uma incoerência, né, pessoal? Eu acho que esse não aqui, ela colocou de forma que não percebeu indevida. Mostra que os jovens estão muito ligados às redes sociais, aí sim, né? As redes sociais, que é plural, a rede social, como se só existisse uma só, né? E acaba deixando de viver sua vida normalmente. Ela só errou por isso aqui, né? Para ficar com mais sentido, mais coerente. Que a jovem recebe uma mensagem do Twitter, o jovem recebe uma mensagem do Twitter, que tem uma imagem de um passarinho que é igual ao que está cantando, que a jovem está olhando e o jovem está prestando mais atenção no celular do que na natureza e na beleza que está em sua frente. Ele fez algumas descrições também, né? Mas ainda não conseguiu
passar exatamente o que a imagem estava querendo dizer lá. Agora tem uma aqui que estava legal, deixa eu ver se foi essa. Muitas vezes as pessoas perdem momentos e não dão atenção às outras pessoas que estão ao seu lado, por causa do uso exagerado do celular. Não preste atenção no que as pessoas estão falando e fica atento apenas no celular, de tão viciado ou viciada. Também, né? Tem tudo a ver também. Ó, essas são as várias respostas que deram. Aqui, a moça percebeu que o toque das notificações é o mesmo som do passarinho que está no galho de uma árvore. Será que era essa, gente, a mensagem que o autor queria passar com aquela imagem? Os passaricantado. Sem sentido, né? Essa resposta que deram. Ó, agora essa aqui, eu acho que foi essa. A imagem passa que o uso exagerado das redes sociais podem causar o isolamento social. Quando uma pessoa deixa completamente sua vida social para continuar navegando na internet, muitos deixam de dar atenção a familiares e amigos. Outros acabam relacionamentos e perdem empregos. Muitos especialistas recomendam o uso moderado das redes sociais para que não ocorra problemas. Ou seja, essa aqui ela conseguiu focar, né, exatamente o que a imagem está querendo passar, certo? Conseguiu defender bem. Então essa aqui foi uma das respostas que chegou lá mesmo. Enquanto que outras fugiram totalmente, só conseguiram narrar o que estava vendo. Como essa aqui, o menino está no Twitter e a menina está vendo o pássaro cantar. E isso faz com que o casal se desconecte um do outro. Isso pode afetar o relacionamento deles. Né? Tem um pouco também a ver, certo? Ela tentou explicar aqui já no final. Porque o menino está viciado na internet e não está dando valor com quem ele está, né? Então, ela faltou explicar, dar mais detalhes aqui a argumentação dela. Ó, então é isso, gente. A maioria das respostas não se completaram porque justamente as ideias que as pessoas utilizaram aqui foram insuficientes. Aí outra pessoa colocou, por quê? Fez uma pergunta, botou interrogação. O homem estava recebendo mensagens e o passarinho a cantando. Sem sentido, né, gente? Percebe-se claramente que ele não soube se expressar aqui de forma escrita, porque a ideia dele que ele queria, o que ele estava querendo propor aqui nessa resposta. Então teve muito disso aí, gente, certo? Que essas respostas eu estou analisando depois, a nota não entrou de imediato. Ó, após a análise do anunciado e das imagens, responda. Um monte de zumbi, todos conectados. Isso era o que a gente via na foto lá na imagem, né? Que era uma imagem onde tínhamos os zumbis, que vocês lembram, que vocês responderam, todos eles conectados. Ó, que está bem atualizados os zumbis. Acho que ela quer dizer quer estar bem atualizado os zumbis. Estão inteligentes. Que mesmo se virar zumbis, sempre vão ficar viciados. Botou viciado que não tem esse A aqui, né? Sempre vão saber mexer em celular, nas redes sociais. Tá sem sentido, gente, essa situação aqui. Que os zumbis estão atualizados. Que eles podem saber na onde, uma expressão aqui que não está errada, gente, não existe na onde. Saber onde, não precisava do na, né? As pessoas olhar as redes sociais são inteligentes.
Também não conseguiu chegar lá. Essa mensagem passa que muitas pessoas estão ficando muito dependentes do celular e que está preocupante isso que algumas pessoas só vivem, se é pessoas, né, só vivem mexendo em seu celular, em um vício muito grande, que já acorda e vai mexer e vai dormir mexendo, que não consegue ter controle e hora adequada para mexer no celular. Tem um pouco a ver, né? Na situação que as pessoas, o foco da imagem lá é justamente esse, gente, que as pessoas estão se transformando em zumbis justamente pelo fato de elas estarem morrendo para o mundo real, né? Para vivenciar o mundo digital, onde ele se isola totalmente e vive aquele outro mundo lá que é o mundo das redes sociais. Ele deixa os seus parentes, as pessoas próximas, fica sempre como segundo plano, terceiro plano, quarto plano, certo? Aí eles, como se as pessoas realmente morressem para o mundo real, né? Na cabeça deles só tem o mundo lá digital, o mundo das redes sociais, gente. Aí o foco daquela imagem, a mensagem que aquela imagem estava querendo passar era essa. Aí tem várias pessoas aqui, ó, pessoas que ficam paralisadas enquanto está na internet. Também, né, tem um pouco a ver, mas precisava explicar melhor. Aí outra colocou aqui, pessoas que ficam muito tempo no telefone e que não ligam para mais nada. Será que pessoas que ficam muito tempo e não ligam mais para mais nada, essas poderiam ser consideradas zumbis, né? Acho que zumbi, no termo lá com qual o autor ele explorou, é aquelas pessoas que realmente se trancam nos seus quartos e ficam lá, né, todos os dias, só dão atenção ao telefone, gente. Né? Se isola totalmente. Para onde você vê, para onde você olha, a pessoa direto com o telefone conectado. Aí aqui é outra pessoa, o mundo está mais focado nas redes sociais do que na própria vida. Então é isso, gente. Muitos aqui eu estou analisando, alguns conseguiram colocar as ideias de acordo com o que o autor quis passar, né, que seria a mensagem. Outros não conseguiram, né, faltou um pouco mais de interpretação, porque ele é zumbi e está mexendo no céu. Ó, não conseguiu explicar nada aqui, ó. Aí se tem muito disso. As pessoas estão morrendo virtualmente. Morrendo virtualmente. Ó, foi o que ela quis dizer aqui, ó. As pessoas estão morrendo virtualmente. Será que estão morrendo virtualmente ou morrendo de um mundo real para viver um mundo virtual, né? Aí aqui não ficou bem claro. A outra, após análise do anunciado e da imagem, responda. As pessoas acabam confiando muito em rede social, que seria nas redes sociais, né? Deixa eu ver se eu lembro qual é essa imagem. Um homem usando o Facebook para se confessar. Pronto, é aquela imagem lá que o confessionário ele tem a imagem de um Facebook, né? Em cima tem um megafone, né? Alguém está anunciando alguma coisa que ele é seu cantinho de trabalho, um lugar que você estivesse em casa, confessando alguma coisa, mostrando coisas sobre sua vida pessoal. As pessoas confessam coisas no Face, confessam, né? As pessoas acabam confiando em pessoas que não conhecem e acabam caindo em golpes e golpes. E essas pessoas estão nesse meio de rede social, que pessoas confiam demais nas redes sociais. Alguém que tem anunciando alguma coisa que está olhando no Face, como se fosse a sua casa, seu lugar em seu esconderijo. Ou seja, né, gente, tudo aqui está fugindo a proposta lá do autor. Porque hoje em dia o que a gente traz para a nossa realidade é o seguinte, né? As pessoas, como o autor desenhou lá, né? A imagem do Facebook, uma pessoa se confessando e a imagem do Facebook e um megafone em cima. Ou seja,
O hábito que a gente vê hoje em dia, as pessoas, ao invés de, como antigamente as pessoas iriam para a igreja se confessar com o padre, né, os seus pecados, né, suas vivências, hoje as pessoas não vão mais. Então pouquíssimas fazem isso. Preferem ir para as redes sociais, se confessar o que ela fez, o que deixou de fazer, o que está fazendo, né? Joga para todo mundo. Se briga em casa com o marido, joga lá nas redes sociais. Se está com raiva de alguém, joga lá. Ou seja, tudo joga lá nas redes sociais, né? Espalha para todo mundo, certo? Aí o que o autor quis dizer foi isso. Essa questão das pessoas confiarem muito nas redes sociais e estar jogando toda a sua vida para que todo mundo veja, né? Ele fez uma crítica a isso aí, que as pessoas deveriam ter um pouco mais de consciência e refletir-se melhor sobre isso, né? Por que eu devo expor tanto a minha vida nas redes sociais? Porque todo mundo precisa saber, né? Então são esses pontos que vocês precisariam, né, se conectar e refletir sobre ele e colocar na resposta, né? Que não há necessidade, né, das pessoas estar colocando toda a sua vida para todo mundo saber, certo? Mas aqui, o que muita gente colocou foi isso. As pessoas estão usando o Facebook para expor sua vida para as outras pessoas e fazendo dela um confessionário. Pronto, aqui conseguiu, né? Conseguiu explorar, né, basicamente, relativamente bem. Tem gente que acha que o Facebook é como se fosse um diário, mas na verdade todo mundo vê o que a pessoa coloca nele. Pois é, né? Um diário, a pessoa, muito bem, também achei legal aqui, né? Coloca nele, ou seja, né? Tem pessoas que realmente, depois que fica fanático em estar postando tudo o que acontece com ele, né? Aí ele acaba que automaticamente considerando o Facebook seu diário, realmente. Boa análise, certo? E assim vai, pessoal, seguindo. Algumas pessoas falaram de modo coerente, outras disseram que não entendeu. Faltou analisar um pouco mais a imagem, né? O cara joelhado nos... Ó essa resposta aqui. O cara joelhado no feição. Ele não soube escrever coisa com coisa, né? Oitavo ano, precisa melhorar a sua escrita. E que para isso a gente sabe que precisa ler mais, né, gente? Então, vamos para a próxima. Já dei uma explanada aí em relação a essa questão. A oitava questão, a ilustração apresenta dois objetos sobrepostos, comparando um ao outro. Que objetos são esses? Aí botei aqui, ó, prego e martelo, livro de literatura e martelo, caixão e martelo, caixão e livro de literatura. A maioria das pessoas acertaram isso aqui. O que é que tem nessa imagem? É um livro de literatura no formato de um caixão, sendo apregado, onde esses pregos eram... Na cabeça do prego tinha os símbolos das redes sociais, o Face, o Twitter, Instagram e tantos outros, né, que vocês conhecem, né? Então, o que a imagem estava sobreposta, que é sobrepor uma sobre a outra, era essa questão, a alusão ao caixão e ao livro de literatura. Ou seja, né, que na imagem queria dizer o seguinte, queria dizer que com o uso das redes sociais, as pessoas deixaram de ler livros, né? Aquela imagem lá faz uma crítica a isso, certo? Então, a maioria das respostas aqui acertaram, mas assim mesmo foi um número pequeno, 22. Que colocaram caixão e martelo, que estava lá, foi uma pessoa, esse não entende. 12 pessoas acharam que era o livro de literatura e o martelo. Eles estavam lá na imagem, mas ele não era o foco principal, né? A imagem que estava sobreposta, uma que se relacionava à outra. A que estava relacionada à outra era o livro e o caixão. Por quê? Porque o livro tinha formato de caixão, certo? Então vamos lá. 9. Observando esta imagem, fica evidente que o autor quer nos convencer de... a maioria aqui acertou. Olha a quantidade pequena aqui que errou. 3 pessoas disseram que as pessoas adoram ler jornais, que era uma imagem, né, que
que tinha uma mão gigantesca com os cordões e embaixo várias pessoas, conectados a várias pessoas com um jornal. Qual a ideia que isso passa para as pessoas que analisam aquela imagem? A ideia é essa aqui, as pessoas se deixam manipularem pelas matérias dos jornais. Já que as pessoas estavam todas com jornais e esses jornais estavam todos eles conectados a um cordão e em cima uma grande mão com cada dedo um cordão, isso dá a ideia de manipulação, né, gente? Ideia de manipulação. A outra aqui, os jovens conseguem prender a atenção das pessoas. Então, ó, 10 pessoas colocaram isso aqui, ó, que os jovens conseguem prender a atenção das pessoas. Melhor, os jornais conseguem prender a atenção das pessoas, né, gente? Não. Os jornais até conseguem prender a atenção das pessoas, mas não é necessariamente isso que é a ideia que aquela charge que passar, gente, né? Mas algumas pessoas acreditaram isso, deixaram de prestar atenção na questão da manipulação, como está aqui na alternativa B. A outra, os jornais conseguem ser bastante abstrativos, conseguem ser bastante atrativos para seus leitores. Apenas 5 pessoas chegaram a essa conclusão, né, que os jornais conseguem ser bastante atrativos. A gente sabe que o jornal, dependendo de cada um, vai ter uma seção do jornal que para ele é mais atrativa, né? A questão da coluna de informação, a questão de entretenimento, a questão de como é a questão vendas, né? Tem um nomezinho que agora não estou conseguindo recordar, né? Que o pessoal faz, os anúncios, pronto, questão dos anúncios. Então, cada um, né, tem a sua parte atrativa, certo? Mas não era esse o foco, já que tinha a mão com os cordões, certo? Aí tive também o texto, a última questão, o texto, e mais outra aqui, a questão 8. A maioria, 15 pessoas acertaram aqui, ó. Então, se tinha um texto e o texto pode ser classificado como artigo de opinião, por quê? Porque comenta criticamente um tema, defendendo um ponto de vista a partir de argumento. É isso aqui, gente, que é explorado nos artigos de opinião. Aí, se a gente analisa as outras questões, vai ver que não tem nada a ver. Outra que foi mais respondida foi essa aqui, ó. Narra histórias. Onde é que um artigo de opinião narra história, gente? Não é esse o foco do artigo de opinião. A maioria errou aqui, ó. Certo? Então, por isso que erraram. A outra aqui, ó. Emite opinião sobre a cidadania e a corrupção, mas não deixa claro o ponto de vista. Como assim, gente? Não deixa claro o ponto de vista. Se o foco maior é deixar claro o ponto de vista. Aí erraram essa por, né, questão de não ter tido, digamos que, uma devida atenção maior também na aula, né, gente? Sobre focar o que é um artigo de opinião. Quais são as suas características, né? A opinião defendida no texto tem relação com os interesses políticos do autor. Olha lá. A opinião defendida no texto tem relação com os interesses políticos do autor. 6 pessoas colocaram isso aqui como sendo a correta. Só que essa aqui, ó, comenta criticamente um tema defendendo um ponto de vista a partir de argumentos, que é o claro, né, gente? Quem analisou lá o vídeo, quem analisou a aula, quem prestou atenção direitinho, ó, conseguiu acertar. 15 pessoas das 39, ou seja, menos da metade da turma, né? Conseguiram, mas assim, um pouco mais de atenção. Nessa nona questão, gente, poderia marcar mais de uma alternativa. Até botei aqui, observação, pode marcar mais de uma. Então, as pessoas que marcaram, né, conseguiram marcar as duas aqui, ó, de forma correta, né, que se marcasse 3 já dava como errada, certo? Mas as pessoas que só marcaram essas duas aqui, ó, foram o quê? 26 pessoas e aqui 16, né? Então, aí cada uma dessas questões eu atribuí um ponto para quem marcou essa aqui corretamente e um ponto para quem marcou essa aqui também corretamente, certo? Então, 26 pessoas acharam essa aqui mais coerente com a pergunta.
faz parte dos argumentos do autor. Ó, a corrupção não é um problema apenas do Brasil, que era um dos argumentos do autor. Ele dizia por que a corrupção não era um problema apenas do Brasil, ele ia lá explorar, né? Era um dos argumentos dele. O outro era o cidadão que paga seus impostos é ultrajado pelos inescrupulosos. Então, gente, era um outro ponto de vista. Outra aqui, a corrupção ocorre somente no meio político. Ele não estava defendendo isso aqui. O Ministério Público e o Judiciário são implacáveis com os corruptos. Ele também não estava defendendo isso aqui. A defesa dele era em cima desses dois tópicos aqui. Ó. A corrupção não é um problema apenas do Brasil. Era um tópico que ele estava lá batendo de frente, defendendo no texto. E o 2, que o cidadão que paga seus impostos é ultrajado pelos inescrupulosos, gente. Certo? Que é a classe política. Era justamente aqui onde ele batia nesses dois pontos, onde sua maioria conseguiu acertar essa questão, e sua minoria errou. Né? Então é isso. Aí eu finalizo por aqui o feedback dessas atividades de vocês, certo? Vou estar postando uma atividade do livro, ok? Com o mesmo tema, que é sobre a questão do artigo de opinião. E desde já, né? Finalizo. E fique com Deus, se cuidem e até a próxima.